Boa tarde, caros cursistas, né? Eu sou Rodrigo Ednilson de Jesus, sou professor aqui da Faculdade de Educação, sou membro do Observatório da Juventude, do programa Ações Afirmativas na UFMG, e estou aqui para apresentar o caderno número 2, então, do Pacto Nacional do Ensino Médio, né? O caderno 2 ele tem como título o jovem como sujeito do ensino médio. Então é um módulo bastante importante nessa discussão desses cadernos sobre o ensino médio e sobre a juventude, justamente porque é um módulo que tematiza justamente o sujeito dessa modalidade de ensino, né? Muitas vezes nós temos processos formativos que tematizam a questão do conteúdo, a questão das competências, né? E raramente a gente tem a oportunidade de pensar e refletir sobre quem é esse jovem, né? E esse é justamente o propósito desse caderno, né? De pensar não só o jovem na sua complexidade atual, né? Mas o jovem na sua relação com o mundo da escola, com o mundo do trabalho. Portanto, é um caderno que tem como definição primordial a relação, né? Então, a relação entre estudantes, entre professores, entre escola, mas, sobretudo, a vivência desse estudante para além do seu lugar como aluno, ou seja, o que configura ser jovem nos tempos atuais, né? Como que essas dimensões da subjetividade juvenil, eles atravessam ou invadem o mundo escolar, né? Então, esse módulo ele traz tanto uma discussão de que a juventude ela está para além de uma palavra ou de um conceito, mas ela discute que a juventude também não se resume a um vir a ser. É muito comum a gente pensar a juventude como uma transição, né? Então é muito comum a gente ouvir ou mesmo dizer que o jovem é aquele que se prepara para ser alguém no futuro, né? Nessa concepção a gente perde a dimensão do jovem no tempo presente. Se o jovem é aquilo que vai ser, o que o jovem é atualmente, né? E qual que é a importância então de ter um olhar para as suas vivências, as suas contradições, as suas necessidades no presente, né? E a dimensão com a escola. O módulo 1, então, discutindo a temática de juventude, ele vai fazer essa afirmação, que um jovem são sujeitos no presente, em processos de formação e que precisam ter reconhecido essas vivências, né? São sujeitos que estão no momento fundamental da sua vida de construção e reconstrução da sua subjetividade, mas também se constroem num contexto atual, né? Num contexto que passa por uma vivência muito estreita com a tecnologia, né? Então não é uma dimensão que pode ser descartada, né? Porque a relação no mundo virtual e no mundo offline é uma dimensão que está presente sempre na vida desses jovens. Essa é uma dimensão que nós vamos abordar nesse módulo 2, mas é também uma dimensão da sua relação com o mundo do trabalho, né? Ou seja, discutimos nesse módulo que mesmo que nem todos esses jovens que estão no ensino médio eles têm uma vida ativa no mundo do trabalho, mas mesmo assim o trabalho ele é um imperativo fundamental para esses jovens, seja porque eles estão trabalhando, seja porque estão procurando trabalho, ou seja porque estão pensando no trabalho como também um aspecto importante da sua vida futura, da sua vida adulta, né? E discutindo inclusive quais que são as relações entre esse mundo do trabalho e esse mundo da escola. Será que é o mundo da escola que compete e que ameaça a vida desses jovens no trabalho? Ou será que é o mundo do trabalho que compete e que ameaça a continuidade da vida escolar?
o que a gente tem visto e o que a gente tem, de certa forma, refletido no módulo 2 é como que os arranjos entre mundo do trabalho e mundo da escola são os mais complexos, né? Por vezes é o mundo do trabalho que se sobressalta, às vezes é o mundo da escola que se destaca, mas os arranjos que esses jovens constroem, eles precisam ser entendidos também dependendo do contexto econômico, do contexto rural-urbano, do pertencimento de gênero, étnico-racial, né? Então todas essas dimensões também desse pertencimento, eles de algum modo vão ser abordados no módulo 2. Ou seja, perceber que o jovem, portanto, não é apenas uma fase da vida, mas é uma determinada experiência, né? E uma experiência que é complexificada a partir dos lugares em que esses jovens estão vivendo, né? Então a gente a gente faz um convite, né, para aqueles professores que vão agora se aproximar desse módulo 2, que é preciso desnaturalizar determinadas imagens sobre a juventude. Ou seja, é preciso desapegar, inclusive, de um olhar, às vezes, bastante nostálgico sobre a juventude, né? Que às vezes influenciam dizer a juventude na minha época era assim, era assado, e às vezes que impossibilita um olhar sobre o jovem de hoje, né? Imerso em contextos distintos e que nos colocam, para nós educadores, questões que atualizam a nossa dimensão concreta da docência. Ou seja, se esses sujeitos são outros, é preciso também pensar outras práticas, outras dinâmicas para construir relações com esses sujeitos, né? Então, se a gente pudesse eleger uma expressão que fosse chave desse módulo, é justamente a expressão da relação. A dimensão ensino-aprendizagem se faz justamente na relação. E é preciso olhar, portanto, para esse jovem dessa relação, para que a gente possa construir relações docentes, relação de ensino-aprendizado, que seja de mais prazer e de mais entusiasmo para os diferentes atores dessa comunidade escolar. Sejam bem-vindos a esse módulo e aproveitem esse percurso.